Contratar o primeiro funcionário é um passo muito importante na vida do empreendedor e é uma baita responsabilidade, porque afinal agora você e o seu negócio são responsáveis não somente pelo seu sustento, mas pelo sustento de outra pessoa e às vezes até mesmo uma família inteira. Se você é MEI e está pretendendo contratar um funcionário, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou listar alguns vacilos que você pode dar ao fazer esse processo e que podem até mesmo acabar com a vida do seu MEI. E não, eu não estou exagerando, é isso mesmo que pode acontecer. Olá pessoal, eu sou a Laís, sua contadora aqui em mais um vídeo para ajudar você a lidar com as burocracias do dia a dia do empreendedor. Se você está chegando por aqui nesse canal agora, aproveita, se inscreve e ativa as notificações para não perder os nossos conteúdos. Primeiramente, quantos funcionários o MEI pode ter? O MEI, até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo para vocês, em junho de 2023, pode ter até um funcionário de carteira assinada. Existem projetos de lei tramitando para aumentar o limite de faturamento do MEI e também esse limite de funcionários subindo de 1 para 2. Mas ainda não é nada aprovado, não é nada certo, mas assim que for, pode ter certeza que eu vou trazer essa novidade aqui no canal para vocês. Mas se você estiver vendo esse vídeo depois e o limite já tiver aumentado também, continua assistindo até o final que vai ter muita informação valiosa por aqui. Bom, preciso dar uma introdução para vocês acerca das características do vínculo empregatício. Você agora é um empreendedor e você vai contratar uma outra pessoa para trabalhar na sua empresa. E para que essa relação se configure como uma relação de emprego, algumas características precisam ser cumpridas. Aquela pessoa tem que ter uma habitualidade de estar ali frequentemente na empresa, ela precisa ter uma pessoalidade, ou seja, ela não pode simplesmente não ir ao trabalho e mandar outra pessoa fazer o serviço no lugar dela. O vínculo de emprego também pressupõe uma subordinação, ou seja, aquele empregado que você contratar está sujeito às suas ordens. Por que eu estou listando essas características para vocês? Às vezes, no sentido de uma economia de encargos, você acaba aceitando ou querendo mesmo, e o funcionário acaba aceitando, contratar aquela pessoa por meio de uma pessoa jurídica. Então você faz aquela pessoa abrir um outro MEI, por exemplo, e emitir nota fiscal para você dos serviços prestados. Porém, essa prática é uma prática para você contratar prestadores de serviços freelancer. E para ser um freelancer, ele não pode ter essas características do vínculo empregatício. Se você contrata um funcionário como PJ e futuramente ele sai da sua empresa e consegue comprovar na justiça que, na verdade, aquela relação era uma relação de emprego, ele vai ganhar esse processo trabalhista e vai te cobrar todos os direitos trabalhistas que você deveria ter pago para ele ao longo de toda a vida em que ele esteve nessa sua empresa. Então isso é uma coisa bem séria e que deve ser tratada com cuidado. Então, se existe um vínculo empregatício, contrate, assine a carteira deste empregado. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal listando todos os riscos, falando mais dessa coisa de você contratar um PJ. Então eu fiz esse vídeo listando todos os riscos que você tem ao contratar um funcionário como pessoa jurídica ou como MEI. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Mas saiba essas características do vínculo empregatício, que são as características principais: a continuidade, a subordinação, a pessoalidade, ok? Precisamos falar sobre o contrato de experiência. Muita gente acha que pode contratar o empregado e ele começa a trabalhar na sua empresa sem ter a carteira assinada e você fala que aquilo é a título de experiência, quando na verdade esse não é o procedimento correto a se fazer. O contrato de experiência, ele é algo previsto na legislação trabalhista, mas a partir do primeiro dia que o empregado começa a trabalhar na sua empresa, ele precisa ter esse vínculo formalizado. Quais são, na verdade, as características do contrato de experiência, então? Para que ele serve? O empregado entra, a carteira dele de trabalho, o vínculo empregatício precisam ser assinados ali com aquela data que ele entrou na empresa, e o contrato de experiência funciona da seguinte forma: ele pode ser de 30 dias, 45 dias e pode ser prorrogado uma vez, quando no máximo esse contrato de experiência tem que ser de
90 dias, tá? Não pode passar disso o total com a prorrogação. E aí, como que funciona? Se você faz um contrato de experiência com o empregado de 45 dias, por exemplo, ao final desses 45 dias, se você não está contente ali com o serviço desse empregado, não quer continuar com ele, você pode dispensá-lo sem pagar altos encargos trabalhistas nessa demissão, sem ter aviso prévio nem nada. Aquela rescisão seria apenas por final do contrato. Então a única coisa que você vai ter que pagar para o funcionário nessa saída seriam os direitos dele proporcionais, 13º proporcional e férias proporcionais do período ali daqueles 45 dias que ele trabalhou na sua empresa. Mas muito cuidado ao deixar empregados pisarem na sua empresa sem estar com um vínculo formalizado na carteira de trabalho, porque isso já abre a sua empresa para sérios riscos trabalhistas. Se você está gostando dessas informações, já deixa o seu like aqui para me ajudar a trazer cada vez mais conteúdos como este aqui no canal. Muita atenção à saúde do trabalhador. Quando você começa a contratar empregados, você precisa saber que dar uma atenção especial para a saúde deste empregado é algo muito importante para você. E aqui eu não estou somente falando a respeito de criar um bom clima no ambiente de trabalho, mas também falando especificamente, literalmente, da saúde dele. Cobre exames admissionais, periódicos, demissionais, não deixe de fazer esses procedimentos e verificar também qual tipo de empresa que você tem, quais são as exigências dos órgãos referente à saúde do seu empregado. Cada tipo de empresa vai ter um tipo de exigência diferente. É importante que você fique ligado nisso. É importante ressaltar também que exames admissionais, periódicos e demissionais devem ser custeados pelo empregador, inclusive o deslocamento do empregado até o local da clínica que ele vai fazer esse exame e a volta. Você deve ter um conhecimento mínimo de direitos trabalhistas. E aqui eu não estou falando para você ser um advogado especializado em trabalhista para contratar um empregado, não é isso. Mas você precisa ter uma breve noção do que o seu empregado tem direito. Coisas como horários, intervalos, folgas, férias, como que funciona o 13º, tudo são coisas que você vai precisar saber para você garantir que os direitos do seu funcionário estão sendo cumpridos e evitar que a sua empresa corra riscos. Limite de salário. Sim, meu amigo, foi isso mesmo que você escutou. E isso vai se aplicar especificamente para o MEI, que contrata empregados. Gente, o funcionário do MEI, ele tem um limite de salário. Ele tem que receber ou um salário mínimo ou o piso da categoria. Ele não pode receber mais do que isso, porque isso aí configuraria como se aquela empresa, como que ela pode faturar 81 mil no ano e tá pagando 3, 4 mil reais para um empregado. Então, quando a gente está falando de MEI, esse empregado tem limite de salário. Se ele extrapola esse limite de salário, o seu MEI ele pode ser desenquadrado do regime. Então é isso aí, você deixa de ser MEI e passa para outros regimes tributários porque o salário do seu empregado ficou acima do permitido. Formalização do empregado. Quero contratar um empregado, por onde eu começo? O que eu faço? Eu preciso contratar alguém, um contador, um outro tipo de profissional para fazer isso para mim? Gente, você como MEI, você pode fazer tudo sozinho. Você faz seu cadastro lá na plataforma do E-Social, que tem um módulo simplificado que você faz o cadastro do seu empregado ali mesmo pelo navegador. Mas eu já adianto para vocês, isso aí é um processo que você tem que fazer com muito cuidado e buscando efetivamente conhecimento do que você vai preencher, que categoria que você vai colocar, que tipo de empregado é, para não fazer nenhuma coisa errada. Porque quando a gente mexe com empregados, o negócio começa a ficar sério. Então, surgiu um pingo de dúvida para isso, gente, vai lá e contrata uma pessoa para fazer esse processo da folha de pagamento e dos encargos para você, tá? Se você está contratando um empregado, é porque a sua empresa começou a ter um fluxo de caixa e de trabalho maior, então você tem como pagar esse empregado. Então, você tem como também pagar uma pessoa para poder fazer essa folha de pagamento. Quando você estiver se planejando para contratar um empregado, veja se esse profissional também cabe no seu bolso. E falando em bolso, o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês é do real custo do funcionário. Gente, não se ilude achando que se você pode pagar o salário do empregado mais o FGTS todos os meses, você
tem condições de arcar com aquele empregado, porque o empregado, ele pressupõe direitos como férias, 13º, aviso prévio na rescisão, multa do FGTS na rescisão. Todas essas são coisas que você precisa preparar a sua empresa desde já. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui nesse canal muito detalhado sobre o custo do funcionário, o que você deve levar em consideração na hora de fazer esse cálculo, e ainda deixei para vocês uma planilha grátis no final. Então assiste o vídeo que eu vou deixar passando aqui na tela. Grande beijo para vocês e até o próximo!